Meus amados, abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, no capítulo de número 1. Aleluia. Romanos, capítulo 1. Eu quero compartilhar uma palavra para a nossa reflexão e eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que estão descritas nesse texto. Romanos, capítulo 1. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deixa eu folhear aqui. Romanos, capítulo de número 1, há uma expressão que Paulo direciona de uma forma fascinante acerca de Deus. Vou pedir que você coloque-se de pé só para ler o versículo 19 comigo. Versículo 19 diz assim. Vamos ler do 16 ao 19. Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm ou que transformam a verdade em injustiça. Porque aquilo, ouça o versículo 19, aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois o Deus o manifestou a eles. Mantenha-se sentado, por favor. Se você não leu ainda a carta de Paulo aos Romanos, eu te convido a ler, porque é uma carta rica em detalhes teológicos, e ela fala muito sobre a graça de Deus. E agora, ele está dizendo a esses irmãos que aquilo que se pode conhecer de Deus se manifesta na vida dos homens. E aí ele vai falar de algumas coisas. Isso me leva à seguinte reflexão: será que nós conhecemos a Deus? Será que de fato nós conhecemos o nosso Senhor? Paulo diz que Deus se revelou aos homens. E aí você pergunta: como, pastor? Deus se revela aos homens através da natureza. Basta você olhar para as obras que Ele criou, elas demonstram quem Deus é. Deus se revela através da história. Basta olhar para a história e você vai ver como Deus se revela na história. Basta você olhar em volta e você vai perceber que Deus sempre se fez conhecido. Deus nunca se fez desconhecido, estranho, alheio, escondido de alguém. Pelo contrário, Deus se dá a conhecer. E quando nós lemos a Bíblia, no livro de Hebreus, a expressão é essa: Deus, que antigamente falou aos nossos pais de muitas formas e maneiras, nesses dias nos falou por Jesus. Ou seja, Jesus é a manifestação visível de quem é Deus. Ele disse para Filipe: quer me ver, quer ver Deus? Olhe para mim. É isso que Jesus veio fazer, revelar Deus aos homens. E quando Jesus vai aos céus, o evangelho agora é pregado de cidade em cidade, fazendo com que, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para o livro sagrado, possamos assim ter mais informações de Deus. Como o manual dá informações de um aparelho eletrônico, a Bíblia é o manual que nos dá informações sobre quem é Deus. Mas a minha preocupação é que mesmo com esse tanto de coisa, com a história, com a natureza, com a manifestação de Jesus e com a revelação da palavra, nós não conhecemos Deus como devíamos. Não temos a percepção correta de quem Ele é. Basta você olhar e você vai perceber que algumas pessoas têm uma visão distorcida de quem é Deus, uma visão totalmente diferente do que a Bíblia diz. E eu quero caminhar com você lendo alguns textos, e vou pedir que você folheie sua Bíblia para te fazer refletir de fato quem é Deus. E ao olhar para a Bíblia eu encontro algumas passagens, muitas delas, mas eu enumerei 5 para dizer a você quem é Deus. No livro de João, no capítulo 3, está bem pertinho de onde você está, Deus se revela a nós nas seguintes palavras escritas pelo evangelista:
porque Deus, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo é suficiente para dizer para mim que Deus é amor. Ele é aquele que me ama, é aquele que tem por mim um amor incalculável. Já dizia o próprio João nas suas cartas em que ele escreve: Deus é o amor, e o seu amor é real, é mais profundo que o oceano, é mais real do que o alvorar do dia. O amor de Deus é imenso, e ele provou isso quando nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não que nós o amássemos primeiro, ele primeiro nos amou, e o seu amor prova quando ele vai até as últimas consequências. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 30 diz: aquele que não poupou seu filho, antes o entregou por nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus me ama mais do que qualquer pessoa pode me amar. Então isso diz para mim que Deus é amor, que Ele me ama, que eu sou alvo do seu amor. Se Ele ama as obras que Ele criou, o seu amor pela humanidade vai além das minhas palavras. Não há livro, não há poesia, não há canção, não há sentimento que possa dizer o quanto Ele me ama. Mas uma coisa eu tenho certeza, e João é muito feliz em dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Então eu te pergunto: você conhece este Deus? O outro texto que eu quero citar para você está em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, quando além de apresentar um Deus que me ama, apresenta um Deus que não se esquece de mim. No versículo 15 do capítulo 49 de Isaías, a profecia é fato presente entre os judeus, que estão agora aflitos, e eles começam a dizer entre si: Deus se esqueceu de nós, Deus não se importa mais conosco, estamos vivendo dias difíceis, Deus não olha para nós, nossa esperança morreu, Deus esqueceu de nós. E o profeta vem ao encontro daquela geração e diz: pode uma mulher esquecer da criança que amamenta? Imagine, Terezinha, você esquecer do filho, fruto do teu amor, que amamenta, fruto das tuas entranhas. Imagine, senhoras mamães, Cristiane, você esquecer do seu filho. É mais fácil nós esquecermos de nós mesmos. Só que o amor de Deus vai tão além em revelar, dizendo que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, a expressão final é: eu não me esquecerei de vós. E sabe o que isso me ensina? Que há um Deus que não se esqueceu de mim, que tem olhado para mim, que conhece as minhas situações, que sabe quem eu sou. O salmista canta dizendo: a palavra nem saiu da boca e o Senhor já sabia o que eu ia dizer. Se eu desci no mais profundo dos mares, teu olhar me encontrou. Se eu subi nas mais altas montanhas, tua mão ali me alcançou. Para dizer de uma forma muito clara no Salmo 139, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes do meu sentar e do meu levantar, tu sabes quem eu sou por dentro e por fora, e porque Ele sabe quem eu sou, Ele ainda se dará o prazer de não esquecer de mim. Talvez você tenha sido esquecido dos seus pais, talvez você tenha sido esquecido do seu marido, talvez você tenha sido esquecido dos seus amigos, talvez você tenha se esquecido das pessoas que você jamais imaginasse que pudesse fazer isso. Mas há alguém que não se esquece de você, e o nome dele é Deus. Você conhece Deus? Mas Deus não se lembra de mim apenas por se lembrar. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 43, ele descreve agora dizendo que além de lembrar de mim, Ele cuida de mim. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 43: porque quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não vão te submergir. Quando você caminhar pelo fogo, você não vai ser queimado, nem a chama arderá em ti.
porque eu, Senhor, estou contigo. Sabe, queridos irmãos, muito mais do que me amar e não se esquecer de mim, Deus é aquele que cuida de mim. Cuida das coisas que eu não sei cuidar, faz as coisas que eu não posso fazer, trata com aquilo que foge do meu controle. E o cuidado de Deus não é um cuidado distante, porque eu posso cuidar de alguém à distância, dizendo: olha, vá lá e pegue esse remédio, vá lá e faça isso. Eu cuidei, mas à distância. Mas Deus não cuida à distância. Sabe o que diz Salmo 46? Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Sabe o que diz o Salmo 23, versículo 4? Que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Ele não é um Deus distante, na distância entre céus e terra. Ele é um Deus presente, um Deus que está sempre junto de você. E o Salmo 121 diz: Ele não dorme, Ele não cansa, Ele está com os seus olhos atentos, contemplando o seu entrar e o seu sair. E Isaías ainda diz mais: Ele está olhando por mim. Então eu quero dizer uma coisa a você: Deus te ama, Deus te conhece e Deus cuida de você. É por isso que você está aqui hoje. Se não fosse Deus, você não estaria aqui vivo. O cuidado de Deus. Você conhece Deus? A quarta coisa que eu quero dizer para você é que, além de cuidar, o capítulo 43, o versículo 25 do mesmo livro que você está com ele aberto, diz que Ele perdoa. Olha a expressão do versículo 25, quando Ele mesmo diz, capítulo 43, versículo 25: eu sou o que apago completamente as tuas transgressões, por amor de mim não me lembrarei dos teus pecados. Talvez você conhecesse esse Deus que ama, mas também conhecesse um Deus que é vingativo e punitivo, que pega o homem por causa dos seus pecados e pesa a mão e maltrata e castiga e ainda diz assim: bem feito. Talvez você conheça assim porque foi desde criança que te ensinaram isso: não faça isso que Deus castiga. E a gente cresceu aprendendo que há um Deus no céu muito sério, que qualquer coisa Ele pesa a mão, qualquer coisa Ele te mata, qualquer coisa Ele vinga. Eu acredito muito na justiça de Deus, mas eu acredito num Deus que não rejeita um coração arrependido, num Deus que está sempre pronto para perdoar os pecadores, num Deus que diz: se você vir a mim e confessar as suas culpas, eu te perdoarei, lançarei os teus pecados no mar do esquecimento e deles não me lembrarei mais. Deus é aquele que perdoa seus pecados. Deus é aquele que perdoa suas falhas. Pastor, até mesmo essa que você acabou de pensar. Nunca houve pecado que Deus não perdoasse. E se alguém disser assim: e a blasfêmia? Ele só não perdoou a blasfêmia de quem não soube se arrepender. Porque uma das características da blasfêmia é não admitir que pecou, porque todo pecador arrependido recebe de Deus o perdão. Seja o que você fez, seja o que você faz, se arrependido está, Deus perdoa os seus pecados. Lembra de João 8? Uma mulher apanhada em adultério, jogada aos seus pés, todos com pedra nas mãos, dizendo: vamos apedrejá-la. Jesus disse: quem não tem pecado, atire. E quando todos soltaram as pedras, ele que podia condená-la, porque ele não tinha pecado, ele olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Porque se todos foram embora, só ele ficou, então ele tem autoridade para condená-la. Mas ele disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Igreja, Deus é aquele que perdoa pecados. Este Deus que me ama, que me conhece, que cuida de mim, que perdoa meus pecados, é tão bom, é tão bom, é tão bom. E como diz a letra da canção: meu Pai é bom. De tão bom que é, Ele fez uma casa para mim. Em João, no capítulo 14, você pode ir lá, verifique o que Jesus disse.
Seus discípulos estão tristes e aflitos, e agora ele está dizendo: não fiquem assim, não turbem o vosso coração, creiam em Deus e em mim. Por que, Jesus? E ele diz no versículo 2: porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabe, eu reservei essa mensagem hoje para dizer uma coisa para você: Deus é assim, ama, conhece, cuida, perdoa e ainda quer que você more perto dele. Fez uma casa pertinho dele para que você esteja lá. E ao preparar essa mensagem, é exatamente assim que nós pais, é assim que um bom pai é. Ele ama o filho, ele cuida do filho, ele não se esquece do filho, perdoa os pecados quando o seu filho lhe desobedece. E todo pai, eu estou falando de pai, quer o filho perto dele, quer o filho do seu lado. E quando eu preparava essa mensagem, é exatamente essa percepção que eu tenho de Deus. Ele me quer perto dele. Basta você ler Salmos, e você vai encontrar no Salmo 115, dizendo que a morte de um justo para o Senhor é preciosa. E por que é preciosa? Porque quando morre alguém que serve ao Senhor, a Bíblia diz que os anjos o conduzem às mansões eternas, às moradas celestiais, ou seja, para perto do Pai, onde ele ouve a seguinte expressão: vinde bendito de meu Pai, porque você foi fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Deus deseja você perto dele, Deus deseja que você esteja junto dele. Ele não criou você para ir para o inferno, ele não criou você para descer as chamas infernais que ardem. Pastor, então por que os homens estão indo para lá? Não por causa da falta de amor de Deus, não porque faltou perdão, não porque faltou cuidado. Os homens estão indo para lá porque rejeitaram tudo isso, porque desprezaram tudo isso. Essa tarde, quando meu filho fez uma mensagem para mim e postou, marcando-me, dando suas palavras de parabéns, uma palavra que ele disse me marcou. E depois de dizer todas as coisas, ele diz assim: agora, meu pai, todas as suas palavras fazem sentido para mim. Quantas vezes eu disse algo e ele não entendeu? Quantas vezes eu falei algo e ele não compreendeu? E quando eu li essa parte da mensagem, parece que eu vi Deus perguntando para mim: você entende quem eu sou? Você conhece quem eu sou? As coisas de Deus fazem sentido para você? Tem sentido para você um Deus assim, que te ama, que cuida de ti, que não se esquece de ti, que te perdoa e que fez uma casa para você morar perto dele? Tem sentido isso para você? Se tem sentido, qual é a melhor coisa a se fazer com alguém assim? Correr para os seus braços, estar perto dele e dizer com um sorriso: você é o meu Pai. Será que você pode chamar Deus de Pai? Será que você de fato pode chamá-lo? Que Ele é Pai, eu não duvido. Agora, eu não tenho certeza se nós somos filhos. Já dizia minha avó: filho, meu netinho, Deus é Pai, não é padrasto. E quando eu aceitei Jesus, eu perguntei para mim: será que todos são filhos? E a minha resposta é: claro que não, nem todos são. Porque muitos de nós estamos mais preocupados em viver a nossa vida por aí. Muitos de nós estamos preocupados com as coisas dessa terra e vivemos como se nunca fosse morrer, caminhando em busca de coisas que não se segura. Muitos de nós estamos vivendo mais como bastardos do que como filhos, rejeitando o amor do pai por causa do amor das amantes, rejeitando o amor do pai por causa do prazer da jogatina, rejeitando o amor do pai por causa do que comentarão os meus amigos, rejeitando o amor do pai por causa disto, daquilo, aquilo outro. Então Deus é Pai, mas você não tem agido como um filho, porque um bom filho, já dizia o ditado, a casa, retorne para a casa do Pai, retorne para os braços de Deus.
o lugar em que você estava quando criança era, o lugar em que você se sentia feliz quando criança era, de um coração temente e voltado para Ele. Volte-se para Deus, achegue-se a Deus, porque este é o nosso Deus, que te ama, que te perdoa, que te conhece, que cuida de ti e fez uma casa para você morar do lado dele. Mas só há uma maneira de você entrar lá. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem disse isso? Quem disse isso? E ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não vai a Deus através do conhecimento que você tem. Você não vai a Deus através da religiosidade que você carrega. Você não vai a Deus por causa do pastor. Você não vai a Deus por causa de um líder religioso. Você só tem uma maneira de ir a Deus: através de Jesus, recebendo Ele como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Então deixa eu te perguntar uma coisa: você já fez isso? Eu não estou perguntando se você tem Jesus no coração. Eu sei que você tem, a prova disso é que você está aqui. Eu não estou perguntando se você o ama. Eu sei que você o ama. É por isso que você está aqui na casa dele. Eu estou te perguntando se você já entregou sua vida a Jesus. Uma aliança, uma entrega, uma vida voltada para Ele. Se você não fez isso, eu vou te dar uma oportunidade hoje, no Dia dos Pais, para conhecer o seu Pai, o maior Pai que alguém pode ter. Está aqui essa noite. O Pai chama seus filhos.